O maior erro de muitos empresários hoje não é marketing, não é vendas, não é estratégia, é que eles continuam tratando o negócio como se fosse uma renda extra, mesmo quando o negócio já virou a sua renda principal. Aquele negócio que a pessoa começou no digital, ou até com, sei lá, um delivery, e esse negócio evoluiu e passou a ser a renda principal dessa pessoa. Porém, essa empresa, mesmo tendo evoluído, o empresário muitas vezes não evolui junto com a empresa, não amadurece junto com a empresa e acaba ficando com a mentalidade amadora ou não se prepara suficientemente. Enquanto você enxergar o seu negócio assim, ele nunca vai crescer de verdade. Enquanto você enxergar o seu negócio apenas como uma fonte de renda, ou até como você enxergava quando você tinha apenas como uma renda extra, o seu negócio não vai crescer de verdade, e pode acabar estagnado. Principalmente no digital, muita gente começa o negócio como uma renda extra, um projeto paralelo, um teste, tentando ver no que vai dar. E muitas vezes a pessoa compra um curso, aprende algumas ferramentas para iniciar um negócio no digital, ela consegue iniciar esse negócio começa a evoluir, porém muitos desses cursos, a maioria deles, não ensina como você consegue administrar o negócio a partir do momento que ele cresceu, quais as obrigações que você vai ter, quais as responsabilidades que você vai ter, o tipo de ação que você vai precisar tomar, as ações estratégicas, entre outras coisas, e principalmente a mentalidade que você precisa ter. Isso é normal no começo. O problema é quando o negócio começa a evoluir, mas a sua mentalidade não acompanha essa evolução e você se mantém no amadorismo. O faturamento aumenta, a responsabilidade aumenta, as decisões ficam mais caras, mais complexas, outras pessoas passam a entrar no negócio, funcionários ou até um sócio, e você começa a ter certas responsabilidades e precisa tomar certas atitudes que já não cabem mais dentro do amadorismo. Muitas vezes o empresário continua pensando como alguém que não é dono de um negócio de verdade, mas como alguém que está construindo ali uma fonte de renda na internet, porém não tem estabilidade. E algo ruim disso tudo é que muitas vezes, assim como pessoas se sentem na síndrome de impostor quando estão trabalhando, você começa a se sentir sobrecarregado, porque aquele negócio está te estressando, está difícil lidar com aquilo porque falta preparo. O negócio evoluiu e você não evoluiu junto com ele. Existe um momento em que o jogo muda, que não é mais a mesma coisa. E se você não muda junto, você vira o gargalo, você passa a ser o problema do negócio, você passa a ser aquela pessoa que está remando para o outro lado, que está remando ao contrário, ou que simplesmente está parado ali e não está remando para lado nenhum. O que eu mais vejo são empresários que tomam o dinheiro no caixa, como se fosse um salário emocional, ou simplesmente pegam todo o lucro para si da empresa e não investem, não reinvestem em outras coisas, gastam antes de planejar. Isso quando eles fazem um planejamento, né? E acabam tendo certas frustrações no negócio, cresce a receita, mas não constrói patrimônio. Você até consegue fazer boas vendas, tem momentos muito bons no seu negócio, mas você não consegue fazer com que o negócio aumente o valor, né? O valor percebido dele. O seu negócio passa a ficar estagnado. Você não reinveste para que o seu negócio possa crescer através do equity. Esse tipo de negócio vive bem no curto prazo, porém ao longo prazo ele vai se sabotar. Você vai acabar sabotando o seu negócio se você está vivendo dessa forma. Isso não é falta de inteligência, não quer dizer que você não tem capacidade de construir um negócio ou de administrar o seu negócio. É falta de profissionalismo, sendo sincero. Muitas vezes falta profissionalismo. A gente acha que, pelo fato de estar dentro de um negócio, gerenciando um negócio, a gente não precisa ser profissional, a gente não precisa ter certas responsabilidades que teria como CLT, né? Porque como CLT a gente tem as regras que a gente precisa seguir, de ter que entrar num horário, sair em determinado horário, entre outras coisas. Isso, apesar de ser limitante, também auxilia na construção, né, de um negócio, de um sistema de negócio. E para o seu negócio, você tem que entender que precisa ter uma metodologia, você precisa ter um sistema, precisa construir cultura para que você possa trazer mais pessoas e delegar função sem precisar ficar em cima dessas pessoas. E aqui vai uma verdade dura, mas negócio não aceita amadorismo por muito tempo. E isso você vai entender, ou talvez você já esteja entendendo isso, que não adianta você ter um negócio e se manter como amador. Muitos empresários ainda têm uma mentalidade de funcionário, ele pensa como funcionário, mas na condição que ele está agora, ele quer aproveitar a condição que ele tem agora, porque ele quer trabalhar pouco, ele quer receber todo mês, ele quer bônus, ele quer aumento de salário, ele quer fugir das responsabilidades, reclamar do sistema, quando na verdade a responsabilidade pelo sistema é sua. Você passou a ser responsável pelo sistema quando você decidiu abrir um negócio. Então cabe a você criar uma metodologia, criar uma cultura, criar um sistema. Mas para que isso possa acontecer,
você tem que se capacitar. Não adianta você chegar e querer criar isso na sua cabeça. Claro, você pode usar ferramentas que vão te auxiliar, mas a responsabilidade é sua. Então precisa ter a sua essência naquele negócio, a sua essência na cultura da empresa, a sua essência no sistema, na forma que as coisas vão funcionar, na forma que os funcionários da sua empresa vão trabalhar. O funcionário troca o tempo dele por dinheiro. O empresário troca as decisões por consequências. Tudo que você faz como empresário vai ter uma consequência, boa ou ruim. E se você busca conforto antes de estruturar o seu negócio, antes da estrutura, antes de construção de sistema, você não é um empresário. Você é um funcionário mal pago do próprio negócio. E certamente você vai acabar se sentindo muito ruim por isso, você vai se sentir sobrecarregado, você vai sentir medo do seu negócio dar errado, você vai começar a sentir que está perdendo o controle da situação. E realmente talvez você esteja. O amador, ele vai decidir com base no humor dele, como ele está se sentindo, como que ele lida com os funcionários, acaba tendo muito a ver com isso. Ele contrata um funcionário com base na emoção, com base no humor, muitas vezes contrata um familiar, um amigo, por conta de emoção, e se frustra muito porque aquela pessoa não entrega o que ele esperava. Hoje ele trabalha muito, amanhã ele some, hoje investe em alguma coisa, amanhã ele se arrepende, vai lá, tira o investimento que fez. Eu estou falando nesse caso do próprio empresário. O amador, ele negocia consigo mesmo. Hoje eu não vou, depois eu vejo, não precisa ser tão bem feito assim. Depois eu respondo esse cliente, depois eu mando mensagem para o fornecedor, eu acho que dá tempo de mandar mensagem. O negócio profissional não funciona por improviso, não funciona de forma improvisada. Precisa de um sistema, precisa de metodologia, precisa de um trilho para poder seguir em frente. E é você que vai ter que dar esse trilho, é você que vai ter que construir esse trilho. Essa é a mentalidade de quem acha que porque ganhou mais, pode gastar mais, porque o negócio fatura, pode sugar o caixa, pode gastar o quanto achar necessário, pega tudo o lucro para si, como se o lucro do negócio fosse o seu salário. Porque é dono, não precisa prestar contas, ou muitas vezes acaba sendo negligente ou irresponsável com os funcionários. Porque se você contrata uma pessoa para que você possa delegar uma função para aquela pessoa, isso tem que ser com responsabilidade. Você não pode contratar uma pessoa para cumprir uma função se você não precisa que aquela pessoa cumpra a função. E como é que eu sei que essa pessoa que eu contratei não seria necessária? Quando você fica em cima dela o tempo todo dizendo o que ela tem que fazer. Se a sua função, quando você contratou alguém, passou a ser supervisionar a pessoa que você contratou, você não precisava daquela pessoa. Porque você tem que contratar alguém para que você delegue a ela uma função. Essa função ela tem que exercer da forma que ela vai saber. Tem que ser uma pessoa preparada para exercer essa função. Então você tem que saber delegar aquela função da forma correta. Começar a construir a cultura do seu negócio para que aquela pessoa entenda o objetivo que vocês têm. Começar a construir metas para que vocês tenham um alinhamento de metas, para que aquela pessoa saiba, eu tenho que seguir por esse caminho, usar essas estratégias para que a gente possa alcançar esse objetivo em comum. E dependendo da função que você tem para aquela pessoa, geralmente uma função mais operacional, você tem que ter as suas responsabilidades também. Só faz sentido contratar alguém quando você perceber que as suas funções estratégicas dentro do negócio e as funções operacionais estão entrando em conflito, porque você não consegue mais gerenciar as duas sozinho ou apenas com a equipe que você já tinha. Então você contrata alguém para que aquela pessoa passe a exercer as funções que já não cabem mais a você. Então você vai exercer as funções que agora cabem a você, as suas responsabilidades, e aquela pessoa que você contratou vai exercer a função dela de acordo com aquilo que você precisava para o seu negócio. Você não vai ficar lá em cima dela dizendo, eu quero que você faça isso. Claro, vocês vão definir metas, objetivos, vão fazer reuniões para isso e fazer um alinhamento. A partir desse alinhamento, a pessoa tem que trabalhar e exercer a função dela e você a sua. Você não tem que ficar lá dizendo para ela que ela tem que fazer A ou que tem que fazer B. Vocês vão fazer assim. Nosso objetivo é alcançar X. Então, você vai seguir a sua estratégia, a sua função de acordo com o seu objetivo para que vocês possam alcançar X. Seja na captação de clientes, na relação com fornecedores, na relação com os clientes, e essa pessoa trabalhando no operacional, fazendo outras funções, gerenciamento de produtos, seja lá o que for, e através disso vocês vão estar alinhados dentro desse mesmo objetivo e vão alcançar esse objetivo em equipe. É assim que funciona. Você não delega a função para alguém quando você não precisa. E é isso. E agora voltando a questões dentro do negócio, muitas vezes
o empresário, aquele que inicia seu negócio sozinho, ele passa a inflar, né, o seu lucro pessoal, ele faz zero reposição de caixa, tem zero visão de equity, zero visão de futuro, zero visão de longo prazo, não tem, muitas vezes nem metas ele tem, nem metas de vendas ele define. É extremamente importante que você entenda que todo negócio depende de vendas, seja um negócio de serviço, seja um negócio de venda de produtos físicos, de produtos digitais. Você precisa definir metas, isso fica claro na sua mente, metas de vendas. Para chegar no final do ano, para chegar no final do mês, avaliar, batemos a meta ou não batemos a meta, ultrapassamos a meta, o que a gente fez aqui que fez com que a gente alcançasse a meta, ou onde a gente errou, foi na definição da meta, a gente sonhou alto demais para esse momento, ou a gente sonhou pouco e a meta foi ultrapassada, a meta foi batida. Você precisa entender e analisar esses dados. E, como eu disse, para tudo isso você precisa ter as ferramentas corretas, o conhecimento correto. Você não precisa ser um expert em administração, em gestão de empresas, para que você possa administrar o seu negócio no início. Quando o seu negócio estiver muito grande, você vai contratar uma pessoa capacitada, caso você não seja essa pessoa extremamente capacitada para administrar um negócio de milhões, de bilhões de reais. Nesse caso, você contrata alguém capacitado e paga muito bem para essa pessoa, porque a função dela vai ser muito estratégica e fundamental para que seu negócio continue crescendo. Mas no início, quando o seu negócio está faturando, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais por mês, até 1 milhão por mês, se você agir ainda como amador, você vai se prejudicar muito. Então, você precisa ter as ferramentas corretas, o conhecimento correto, para que você possa ter o mínimo de condição de gerenciar o seu negócio, de construir ali os trilhos que vão conduzir o seu negócio para o futuro, para o momento na qual ele vai ser um negócio super valorizado, um negócio que vai te trazer muito rendimento. E para isso também, para que seu negócio possa crescer, você precisa investir em equity. Você não pode abandonar o negócio e passar a achar que todo lucro é o seu pagamento. Você precisa entender que vai chegar um certo momento que você vai precisar parar de pegar do lucro e definir um prolabore para você, ainda que seja pouco, menos do que você recebe agora. Quando você pega todo o lucro para você, ou 70% do lucro, você vai precisar definir um prolabore. Talvez este seja exatamente o momento que você precisa definir um prolabore para você, que vai ser o seu salário. Você não vai tirar mais do lucro, você vai ter um salário fixo que você vai receber mensalmente. Aí, caso você defina metas, por exemplo, a meta desse ano é conseguir 200 mil, 500 mil reais em venda, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais que isso, dependendo do nível que está o seu negócio. Você vai definir essa meta. Aí, caso essa meta seja batida, você já vai definir anteriormente o quanto daquele lucro que superou a meta vai ser de bônus para você, para a sua equipe, ou quanto daquilo vai ser reinvestido, onde vai ser reinvestido. Tudo isso você precisa pensar. E quando você não faz isso, quando você não tem esse conhecimento, quando você não pensa a longo prazo, acaba que isso não é prosperidade. Você acha que está prosperando, que está ganhando muito dinheiro, porque você pega todo o lucro do seu negócio, mas isso não é prosperidade. É a descapitalização com uma certa maquiagem, com uma visão de que está dando certo. Então, na verdade, o seu negócio só vai dar certo quando ele começar a crescer. Não é quando o seu bolso começar a ter dinheiro e mais dinheiro. É quando o seu negócio começar a ter lucro de fato, começar a ter valor de fato. E você precisa ser profissional. E ser profissional não é motivação, não é vontade, não é talento. Profissionalismo é padrão, é construção de cultura, é construção de metodologia, é construção de uma visão de negócio. Você vai precisar de todas essas coisas, construir um negócio. O profissional, ele cumpre aquilo que ele promete. Se ele marcou algo com o cliente, se ele marcou algo com o fornecedor, se ele marcou alguma agenda com alguém importante, ele precisa cumprir. Se ele não conseguir cumprir, no mínimo ele tem que dar uma justificativa com antecedência para que ele possa ser respeitado e visto realmente como um empresário de sucesso, como um empresário respeitável, como um empresário que honra o seu negócio, que honra a marca que ele está construindo. O empresário, o profissional, ele decide com dados, ele não decide com emoções. Ele não demite um funcionário porque o funcionário não quis participar de uma reunião religiosa dentro do negócio. Ele entende que aquele funcionário está ali para cumprir a função dele, não para ser amigo dele. O empresário responsável, profissional, ele protege o sistema, não o ego dele, não as emoções dele. Ele toma decisões estratégicas, ele não fica com dó de um funcionário que não produz aquilo que ele prometeu que produziria. Ele pode, claro, ele tem o dever de dar o feedback para aquele funcionário,
ele tem um dever de conversar com aquela pessoa, de tentar consertar aquele funcionário, de entender a situação que o funcionário está passando. Então, claro, você não pode ser, você tem que ser decisivo, mas também precisa ser insensível com as pessoas. O empresário tem que pensar no longo prazo. Mesmo quando parece difícil tomar aquela decisão no curto prazo, mesmo que pareça abrir mão de algo importante no curto prazo, de repente é uma decisão estratégica, um sacrifício que precisa ser feito no curto prazo, para que no longo prazo isso possa trazer um resultado muito superior. O profissional não faz quando dá, ou quando ele acha legal, ou quando é conveniente para ele. Ele faz porque é o trabalho dele, porque é a responsabilidade dele. Muitas pessoas acham que quando se tornarem empresárias vão trabalhar menos, mas para construir um negócio a ponto de você trabalhar menos vai levar um tempo. Porque se você está no início, nos primeiros 2 anos, 3 anos do seu negócio, vai ser difícil mesmo, vai ter que trabalhar mais mesmo. Você vai ter que sacrificar seu tempo neste momento para que você possa usufruir muito mais dele, não daqui 20 anos, daqui 30 anos, mas daqui 10 anos, de repente, se você fizer as coisas da forma correta. E aqui está um ponto que muita gente não quer ouvir. Não existe meio termo. Ou você assume a postura profissional, ou você assume a sua responsabilidade como líder, como alguém que tem que conduzir o negócio para um caminho correto, ou seu negócio vai te expulsar do jogo, ou seu negócio vai sair do jogo, seu concorrente vai devorar você. A internet tem espaço para todo mundo, mas aquele que age como amador acaba ficando para trás. Não dá para faturar como empresa e agir como um projeto pessoal, como aquilo que você pode simplesmente fazer o que bem quer. Não dá para criar crescimento sem ter uma estrutura, sem ter cultura, sem ter capacidade de gestão, sem ter capacidade de delegar as funções adequadas, sem ter capacidade de contratar as pessoas certas. Não dá para querer escalar um negócio com comportamento amador. Isso não é motivacional, é estrutural. Isso é fundamental que você entenda. A sua empresa precisa ser estruturada, precisa ser fundamentada em uma mentalidade, uma visão de futuro, planos, visão de longo prazo. Tudo isso você precisa ter agora, anotado no papel ou de fácil acesso, para que você consiga entender que naquele momento que você se sentir frustrado, sentir que as coisas podem dar errado, sentir que as coisas não estão indo para frente da forma que você esperava, sentir que, infelizmente, o seu lucro, o seu salário diminuiu, o seu prolabore diminuiu, você vai olhar ali para aquele objetivo, para aquele objetivo de longo prazo, e você vai entender qual que é o sacrifício que eu estou fazendo agora para que o meu negócio no futuro seja uma empresa de milhões, uma empresa de bilhões. Ser profissional começa com identidade. Eu não tenho simplesmente um negócio. Eu sou um empresário. Eu sou responsável por aquilo que estou fazendo. Eu tenho a minha equipe, eu sou um líder, eu tenho que conduzir essa empresa, porque existem pessoas dependentes dela e eu sou uma dessas pessoas e essa empresa depende de mim também. Mas a mentalidade sozinha não vai sustentar isso. O empresário profissional aprende gestão, ele aprende finanças, ele aprende sobre vendas, aprende sobre estratégia, aprende comportamento humano para que ele possa conduzir o negócio dele, para que ele possa conduzir a empresa dele da melhor forma possível e da forma correta. Porque decisões ruins não quebram negócios. Decisões mal preparadas quebram os negócios. E se você percebeu, você sabe que nesse momento você se sente amador, você sente que o seu negócio, que a sua empresa cresceu, que a sua empresa evoluiu, mas você não conseguiu acompanhar essa evolução da sua empresa ou não conseguiu se preparar adequadamente na mesma velocidade que a sua empresa evoluiu, e você entende que precisa subir o nível, que você precisa aprender mais, que você precisa de mais ferramentas. Esse canal é para você. Eu faço um convite para que você se inscreva neste canal. Aqui eu vou falar muito sobre gestão de negócios, sobre vendas, sobre estratégias, sobre psicologia aplicada, sobre gatilhos mentais, sobre viéses cognitivos e diversas outras ferramentas para que você possa aplicar no seu negócio, para que você possa aplicar na sua empresa, ainda que ela nem tenha começado ainda. Você vai aprender aqui ferramentas para se tornar um profissional, não apenas um empresário amador, um aventureiro. Então se inscreva no canal para que você possa acompanhar os próximos vídeos e aprender mais sobre ferramentas que você vai precisar utilizar, sobre profissionalismo e diversos outros assuntos que vão ser pertinentes para que você possa conduzir o seu negócio da melhor maneira possível. O mercado ele não vai premiar aquele que tenta e se esforça. O esforço é muito válido, é muito importante você se esforçar. Mas o que vale mesmo é o resultado. Nós temos a tendência a valorizar o esforço. Ah, mas ele é esforçado. Mas o que realmente vai te levar para outro nível são os seus resultados, não o seu esforço. Não adianta você ficar se esforçando para quebrar um diamante sabendo que ele não vai quebrar.
é mais fácil você entender como funciona a lapidação de um diamante para que você possa fazer com que aquele diamante se torne um brilhante, para que você possa utilizá-lo da melhor forma possível. E profissionalismo não é uma fase, é uma escolha. Você pode escolher ser alguém profissional, você pode escolher se permanecer como amador, como aquele cara no início que via a empresa como uma renda extra e que deu certo por acaso e que agora está perdido e se sente sobrecarregado e tem medo de que o negócio acabe dando errado ou tem medo de perder tudo. Ou você faz essa escolha ou o jogo escolhe por você. Eu te vejo no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa o like, até lá.